Questão 117. Temos um texto do Augusto dos Anjos, A Noite. E o enunciado traz o seguinte: a poética do paraibano, Augusto dos Anjos, é marcada por traços únicos que inserem no contexto do pré-modernismo. O fato de situar-se nessa fase considerada transitória pela crítica deve-se principalmente por. Então perceba que Augusto dos Anjos, na leitura do texto e na sua obra, temos aí ele traz um equilíbrio entre o tradicionalismo, entre aspecto tradicional, formal, tendo em vista a escolha, né, do soneto, enfim, especial, que tem uma rigidez métrica, ao mesmo tempo em que ele inova com a temática. A temática dele traz uma inovação aí nesse contexto poético. Então eu tenho um equilíbrio entre esses aspectos que o enquadram dentro dessa perspectiva pré-modernista. Dessa forma eu tenho aqui o fato de situar-se nessa fase, considerada transitória pela crítica, deve-se principalmente por ter estabelecido um equilíbrio entre o formalismo de seus sonetos, com métrica rígida, rimas ricas, linguajar erudito, e temas mórbidos, que por serem absurdos para a poesia, são tidos como inovadores. Portanto, resposta correta, item C. Temos então aqui uma imagem, Augusto de Campos, uma imagem do concretismo. Temos a imagem anterior, enquadra-se na poesia concreta de Augusto dos Anjos, código. Assume um viés metalinguístico por meio de seu título, em relação a. Então perceba que o concretismo ele buscou esse aproveitamento de conceitos imagéticos, fazendo uma relação, estabelecendo aí no caso, uma relação também com as possibilidades semânticas e sonoras, gerando também possibilidades interpretativas ao texto. É bem característico do concretismo fazer essa relação entre o imagético, sonoro, também, no caso aqui, o valor semântico. Quando ele assume um viés metalinguístico por meio de seu título em relação à exploração labiríntica da imagem, conceituando a dificuldade de se alcançar a significação de um todo textual. A complexidade que um todo textual traz, que é representada também pelas letras dispostas que eu tenho aqui. Ok? Dessa forma, portanto, eu tenho como afirmativa correta o item A. Temos aqui São João na roça, a fogueira está queimando, em homenagem a São João, o forró já começou, vamos gente, rapapé nesse salão, dança Joaquim com Zabé, Luiz com Iaiá, dança Janjão com Raquel e eu com Sinhá. Então temos aqui uma representação direta de uma linguagem bem típica, bem regional, uma linguagem nordestina aqui, em especial na formação desse texto, também relacionando com o momento cultural, enfim, que são os festejos também de São João. Então, um texto de Zé Dantas e Luiz Gonzaga, do grande Luiz Gonzaga. A letra da música de Zé Dantas e Luiz Gonzaga revela que, entre tantas funções da língua, ela contribui para a preservação da identidade nacional, isso é importantíssimo, identidade nacional do sujeito do sertão. No texto, o que caracteriza linguisticamente essa identidade? As escolhas lexicais, caracterizadoras do falar nordestino, a escolha das palavras que são características dessa identidade e desse falar aqui presente, dessa identidade linguística. Portanto, resposta correta, item B. Essa questão traz como texto base um pedacinho de um cordel que retrata um momento histórico brasileiro atrelado ali ao avanço da ciência aqui no nosso país. Acompanhe a leitura. Varíola, peste bubônica, febre amarela também são males que há muito vêm protagonizando a crônica, de notícias cuja tônica é dizer que essa trindade conta com a cumplicidade de nossa incompetência, mas eis que surge a ciência agindo com autoridade. E lá estava Oswaldo Cruz entre a febre e a espada, que para ele apontada sem dúvida fazia jus àquela falta de luz que a imprensa semeara entre a gente que gritara seu não à vacinação,
que por decreto de então obrigatória se tornara. Você deve se lembrar do momento histórico ali da revolta da vacina, que é algo até que está bem explicado aqui no enunciado. E a gente percebe então que a gente vai necessitar lembrar-se desse momento histórico para poder entender o que o texto está querendo dizer e também responder à questão. A gente nota ali então que o Oswaldo Cruz, como o grande idealizador da vacina, o grande defensor dela, inclusive, vai ser peça-chave para poder convencer a população de que a vacinação era necessária, indispensável e para o bem da própria população. Então o próprio Oswaldo Cruz, ele aparece ali como personagem meio angustiado por conta desse conflito entre a necessidade de convencer a população e a sua certeza de que a vacina faria bem a ela. Mas vamos acompanhar então o enunciado. O eu lírico do poema conta uma história real do Brasil, o episódio conhecido como Revolta da Vacina. O médico e sanitarista Oswaldo Cruz intercedeu junto ao governo pela aprovação de uma lei para a vacinação obrigatória da população contra a varíola. E esse fato gerou revoltas e tumultos. O verso que melhor sintetiza a situação delicada do médico é esse aqui, ó, Entre a febre e a espada. O verso Entre a febre e a espada é justamente aquele que vai retratar o conflito dele entre a própria doença e a revolta da população. Faz inclusive uma lembrança a respeito do ditado popular entre a cruz e a espada, que a cruz no caso seria a própria febre, a própria doença da população. Analisando então a questão, a gente vê que a resposta é a letra C. Essa questão traz como texto base uma explicação de um famoso teórico da literatura sobre os realistas. Acompanhe. Os realistas preconizavam um enfoque objetivo do mundo em oposição ao subjetivismo romântico. Para tanto, propunham substituir o sentimento pela razão ou pela inteligência, o egocentrismo romântico pelo universalismo científico e filosófico, o culto do eu pelo do não-eu, entendido como sinônimo de realidade objetiva. Rechaçavam a metafísica e a teologia em favor de uma visão científica da realidade, atenta mais ao como que ao porquê dos fenômenos. O conhecimento positivo, suscetível de ser experimentado, verificado, analisado, em lugar do mistério, da indeterminação, do vago romântico. O realismo brasileiro, especificamente falando, ele tem grandes nomes de destaque. A gente pode pensar em inclusive várias obras muito importantes e vários autores também que marcaram o realismo de maneira geral. Quando a gente tenta se lembrar dos nomes das obras e dos próprios artistas, a gente percebe então a necessidade até de lembrar e resgatar eles para poder conseguir responder à questão. Observe o que diz o enunciado. O texto apresentado trata do realismo, estética literária que teve início em meados do século XIX, na França. Considerando as características apresentadas, é possível dizer que se encaixa na proposta do realismo o seguinte trecho da literatura nacional. Antes mesmo de você olhar para os trechos, você pode olhar basicamente para a que obras se referem. A gente tem um trecho de Senhora, de José de Alencar, que é especificamente do romantismo. A gente tem Noite na Taverna, de Álvares de Azevedo, também romantismo. O Cortiço, de Aloysio Azevedo, que é do naturalismo. Sermão de Santo Antônio aos Peixes, de Padre Antônio Vieira, que é do barroco. E a gente tem, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis, como um representante do realismo brasileiro. Obviamente que essa é uma maneira que a gente tem de responder a questão, mas também pelas características dos trechos você conseguiria fazer isso. A alternativa correta é a letra E. Essa questão traz como texto base o início do grande poema de Gonçalves Dias chamado Ijuca Pirama. Essa é uma história narrativa que é apresentada para nós em forma de poesia. É um poema narrativo. Observe que a gente tem o trecho inicial, a gente vai ler a primeira estrofe. Acompanhe. No meio das tabas de amenos verdores, cercadas de troncos cobertos de flores, altenham-se os tetos da altiva nação. São muitos seus filhos, nos ânimos fortes, temíveis na guerra, que em densos coortes assombram das matas a imensa extensão. Quando a gente começa a observar e tentar analisar o texto do Ijuca Pirama, a gente vê aqui que ele está descrevendo essa altiva nação, é a tribo dos Timbiras. Mas você nota que a maneira romantizada, e aí sim, típica do romantismo, como o Gonçalves Dias apresenta não só a natureza, mas também os Timbiras aqui de maneira generalizante. Ele acaba colocando tanto a natureza como essa tribo de uma forma pintada aqui, de uma forma muito mais eloquente, uma forma assim muito mais exaltando tanto a natureza quanto os Timbiras. Observe mais uma vez o texto. A gente fala aqui, por exemplo, que tem os amenos verdores, essa altiva nação são muitos os seus filhos, né, que vão assombrar essas matas que são de imensa extensão. Então eu estou descrevendo aqui tanto a natureza quanto os próprios Timbiras que são ditos aqui na estrofe seguinte.
O enunciado da questão vai perguntar: dialogando com recursos formais da estética romântica, o poema de Gonçalves Dias procura expressar tematicamente aqui na alternativa B a gente tem o gabarito. É um conjunto de visões, tanto do ser humano quanto da natureza, marcado pelas idealizações. Essa é uma temática típica do romantismo, na verdade é algo que é comum nesse período, principalmente na primeira fase, que está ali a fase mais indianista, no caso do romantismo aqui no Brasil. Idealiza-se demais a natureza, idealiza-se demais os indígenas e se colocam ali de maneira até um pouco exagerada em alguns casos. Obviamente, tudo isso com muita beleza, muita subjetividade, típicas do romantismo. Portanto, a alternativa correta nessa questão é a letra B. Essa questão traz como texto base um dos poetas mais importantes da primeira fase do modernismo brasileiro, Mário de Andrade. Um poema dele que vale a pena a leitura. Acompanhe. O poeta come amendoim. Noites pesadas de cheiros e calores amontoados, foi o sol que por todo o sítio imenso do Brasil andou marcando de moreno os brasileiros. Estou pensando nos tempos de antes de eu nascer. A noite era para descansar as gargalhadas brancas dos mulatos. Silêncio, o imperador medita os seus versinhos. Os caramurus conspiram na sombra das mangueiras ovais. Só o murmurejo dos creme-deus padre irmanava os homens de meu país. De uma feita, os canhamboras perceberam que não tinha mais escravos. Por causa disso, muita virgem do Rosário se perdeu. A gente percebe aí pela própria linguagem o modernismo brasileiro sendo colocado em prática das mais variadas formas. A gente tem uma temática que volta à ideia dos indígenas, o próprio povo brasileiro. A gente tem um poema que não tem rima, que não tem metrificação. Então é bem típico do modernismo brasileiro mesmo, bem característico de Mário de Andrade. Agora observe a questão. No poema anterior, Mário de Andrade sintetiza preceitos estéticos da geração modernista de 1922, tais como, vamos ver cada uma das alternativas. Irreverência e purismo formal, irreverência sim, mas purismo formal jamais, não há forma pura aqui naquele poema. Ufanismo, que é o sonho, talvez, e valorização da forma, jamais. Tradicionalismo, com certeza não. Preciosismo vocabular, muito menos. Informalidade da linguagem, sem dúvida há, mas rima preciosa não há. O que há de fato é o verso livre e a valorização da cultura nacional. Esse poema, então, ele acaba sintetizando duas das principais características do modernismo brasileiro. A alternativa correta, portanto, é a letra E. Essa questão traz como texto base uma reportagem a respeito de uma fanpage lá no Facebook. Tem até um texto interessante de um assunto até bem curioso que você pode até despertar curiosidade para olhar depois. Vamos acompanhar a leitura. Cachorro Reflexivo tem 15 mil likes por dia no Facebook. Quem sempre faz voz de bebê para conversar com bichinho de estimação? Quem nunca desenvolveu uma linguagem própria para falar escondido com o pet em casa? Se você garante que é do tipo que não bate papo com animais, cuidado! A página do Facebook Cachorro Reflexivo pode te deixar viciado em uma linguínea lindínea. A fanpage Fofinha já reúne mais de 1,3 milhão de amantes de cachorros, gatos, periquitos e papagaios. E de acordo com os seguidores, é impossível parar de falar o idioma dos cachorros. Essa utilização diferenciada da própria linguagem, e aqui considerando as idades diferentes, então a gente tem pessoas um pouco mais velhas tentando falar de uma maneira como se fossem pessoas mais novas. A gente tem aqui então uma variação específica da língua que considera a idade, que considera o período de vida aqui das pessoas que falam assim. Obviamente que aqui a gente tem a transcrição para o texto escrito de algo que é comumente feito na oralidade. Agora vamos ver o que diz a questão. Existem diversos tipos de variações linguísticas. Com relação à linguagem criada pela fanpage Cachorro Reflexivo, pode-se dizer que se trata de uma variação. Aí a gente tem aqui algumas nomenclaturas: diamésica, diafásica, diatópica, diastrática, diacrônica. Por mais que você não se lembre o significado de cada uma dessas palavras, pelo restante da explicação você pode deduzir. Então a gente tem aqui na alternativa B, diafásica, por ser relacionada ao estilo, no caso um estilo infantilizado. Essa explicação a respeito do tipo de variação pode ajudar você a responder a questão, mas também a gente considera aí a diafásica por conta das fases diferentes da idade. A alternativa correta, portanto, só pode ser a letra B. Essa questão vai trazer como texto base um pequeno trecho de um cordel do nordestino e excelente poeta Patativa do Assaré. Observe aí o que diz o trecho do texto. Ao leitor. Leitor, caro amigo, te juro, não nego, meu livro te entrego bastante acanhado. Por isso te aviso, me escute o que digo, leitor, caro amigo, não leia enganado.
É simples, bem simples, modesto e grosseiro. Não leva o tempero das artes da escola. É rude poeta, não sabe o que é lira. Saluça e suspira no som da viola. Tu nele não acha talvez com agrado um trecho engraçado que faça uma escolha, mas ele te mostra com gosto e vontade a luz da verdade gravada nas folhas. Essa utilização da própria linguagem verbal, da linguagem coloquial no texto escrito, você percebe então que é justamente o estilo do escritor. É menos uma falta de conhecimento e mais uma questão de estilo do próprio escritor. Por isso a gente considera aqui como uma variante e não como um erro. Vamos ver então o que diz a questão. As variantes regionais são muito comuns no Brasil devido à grande extensão de seu território e às diferenças culturais entre cada uma das regiões do país. Segundo o eu lírico do poema... aí vamos ver. A variante escolhida é utilizada pensando na compreensão do leitor? Muito pelo contrário, ele até pede desculpas para o leitor por conta disso. Devido à dificuldade comunicativa pode ser ultrapassada por meio da mensagem? Essa possivelmente é a questão correta, a alternativa correta, mas vamos ver as outras. A conversa com o leitor tem como intuito explicar vocabulários? Não, ela não vai explicar vocabulário nenhum. Relação entre música e poesia facilita o entendimento do poema? Essa relação existe, mas ela não facilita. Diferença entre as variantes inviabiliza a leitura do poema? Muito pelo contrário, ela permite a leitura do poema. Então a gente tem aqui a dificuldade comunicativa pode ser ultrapassada por meio da mensagem. Quando a gente volta lá no texto e observa que o próprio artista, no seu eu lírico, está se preocupando em dizer para o leitor que ele se preocupe menos com a maneira como foi escrito, já que não tem arte, não tem escola, você nota então a preocupação dele mais em querer mostrar a própria mensagem que o poema tem a passar. Então a alternativa correta aqui é a letra B. Temos aqui o texto Pneumotórax, texto da obra Libertinagem, de Manuel Bandeira. E interessante que a poesia de Manuel Bandeira aqui vai romper o tradicional e vai se aproximar da prosa. E justamente é o enunciado da nossa questão. A poesia de Manuel Bandeira rompe com a lírica tradicional e se aproxima da prosa, porque vai apresentar aqui elementos próprios do universo narrativo, já que nós temos uma proximidade dessa poesia, que rompe esse tradicional, aproximando da prosa. O que vai caracterizar são elementos da própria narrativa. Apresenta então travessão, elementos próprios do universo narrativo, apresenta o tempo, o espaço e os personagens, se você fizer uma leitura desse texto, que é bem interessante. Então temos aqui essa perspectiva dos elementos aqui narrativos, aquilo que vai aproximar da prosa, e desse universo de leitura. Então, apresentar a travessão, elementos próprios do universo narrativo como tempo, espaço e personagem. Portanto, resposta correta, item E. Essa questão traz um texto base aqui, na verdade um trecho de um texto do Alcântara Machado chamado Gaetaninho. Vamos acompanhar a leitura do trecho. Xi Gaetaninho, como é bom! Gaetaninho ficou banzando bem no meio da rua. O Ford quase o derrubou e ele não viu o Ford. O carroceiro disse um palavrão e ele não ouviu o palavrão. Ei, Gaetaninho, vem pra dentro. Grito materno sim, até filho surdo escuta. Virou o rosto tão feio de sardento, viu a mãe e subiu o chinelo. Súbito. Foi-se chegando devagarinho, fazendo beicinho, estudando o terreno. Diante da mãe do chinelo, parou. Balançou o corpo, recurso de campeão de futebol. Fingiu tomar a direita, mas deu meia volta instantânea e varou pela esquerda, porta dentro. Eita salame de mestre. Ali na Rua Oriente, a ralé, quando muito andava de bonde, de automóvel ou carro, só mesmo em dia de enterro ou de casamento. Por isso mesmo o sonho de Gaetaninho era de realização muito difícil. Um sonho. Quando a gente observa, então, as características do texto, algumas coisas valem a pena ser realçadas e retratadas. Primeiramente, a questão das frases muito curtas. Você percebe aqui muitos pontos ao longo da narrativa, mas mesmo assim a história vai evoluindo. Mas cada uma das frases ela é parada por um ponto, em vez de parar, por exemplo, com o uso de vírgula ou mesmo do ponto e vírgula. Cada uma dessas frases muito curta, muito rápida, e elas acabam dando uma dinamicidade um pouco maior. Além disso, você percebe a utilização da linguagem coloquial não somente na fala das personagens, mas também na fala do narrador. Logo no primeiro parágrafo, a gente vê o narrador falando banzando, por exemplo, um verbo que é típico da linguagem oral.
Essa linguagem entrecortada que a gente falou é chamada de linguagem telegráfica, justamente porque lembra o telégrafo, lembra o telegrama, que eram para ser mensagens bem curtinhas, muito rápidas, justamente porque cada caractere ali do telegrama custava mais caro, então as mensagens tinham que ser rápidas e curtas. Observe então o enunciado da questão. O conto de Alcântara Machado filia-se ao modernismo por apresentar como procedimentos de construção do texto literário, e é que na alternativa correta diz uma narrativa telegráfica e um vocabulário prosaico. O vocabulário prosaico é porque é típico da prosa, é típico da fala, isso que aparece também na voz do narrador. Então, tanto a narrativa telegráfica, curtinha ali, frases curtas, como esse vocabulário mais ligado à oralidade. A alternativa correta, portanto, letra B. Para responder a essa questão, se você já tinha conhecimento básico aprofundado a respeito do pré-modernismo, você não teria dificuldade. Mas se você não tinha esse conhecimento básico aprofundado a respeito do pré-modernismo, a própria questão já traz uma explicação muito boa, que inclusive no texto base já tem um pedacinho ali da resposta, bastava você saber interpretar. Observe o texto base. O período literário conhecido como pré-modernismo situa-se aproximadamente nas 2 primeiras décadas do século XX, precedendo o movimento modernista de 1922. Na verdade, o pré-modernismo não corresponde a uma escola literária, mas sim a um confluir de escritores que, não correspondendo a nenhuma das estéticas de fins do século XIX, tiveram uma produção de impacto, apresentando novas vertentes estilísticas e ou temáticas em nossa literatura. Entre os principais autores desse período estão Lima Barreto, João do Rio, Augusto dos Anjos, Euclides da Cunha e Monteiro Lobato. Assim, quando a gente olha para o enunciado e percebe que existe ali então uma pergunta a respeito do pré-modernismo, o próprio texto base já nos traz a resposta, ou o seu conhecimento a respeito do pré-modernismo também pode trazer essa resposta. Observe o enunciado. Na literatura, o pré-modernismo divergiu de outros movimentos porque a resposta está aqui. O pré-modernismo adiantou alguns aspectos que caracterizaram posteriormente os modernistas, embora não se configure como escola literária. Como você bem sabe e como o próprio texto diz, o pré-modernismo não é uma escola literária, ele apenas prenuncia algumas características do modernismo que veio logo depois. A alternativa correta, portanto, é a letra E. Essa questão traz como um texto base um pedaço de um texto de uma revista a qual você precisa ficar atento para poder se lembrar qual é o público-alvo dessa revista. Não somente pelo conhecimento que você tem dela, mas também que você pode ter dela, mas também pelo conhecimento que você pode adquirir por meio da linguagem utilizada no texto. Na verdade, é a dedução que você pode ter a respeito dessa linguagem. Observe. Uma amiga me ligou com um tom de voz de "lá vem bomba" e me chamou para tomar um café. Assim que nos encontramos, ela soltou. Tinha traído o namorado e não sabia se contava ou não para ele. É claro que nós, os amigos, não somos um oráculo e, nesses casos, tento dar uma resposta na linha do cada um é cada um, o que não seria do azul se não fosse o amarelo. Mas beleza, quando a bomba é minha, eu amo transformar os amigos em oráculos que me mostrem a verdade e me digam o que fazer. Então resolvi dar alguns pitacos. É um texto aqui da revista Capricho. Você percebe aí pela linguagem utilizada que ela foi bem informal, ela foi bem coloquial. Colocou ali inclusive algumas gírias, como beleza, por exemplo, lá vem bomba, que ela colocou entre aspas, inclusive. E aí você nota que o próprio público-alvo da revista é o público mais jovem, o que não impede de qualquer outra pessoa ler esse texto. Mas o público-alvo é o público jovem, por isso essa informalidade um pouco maior e o uso inclusive da coloquialidade. Agora vamos ver a questão. O artigo de opinião é um gênero textual que se caracteriza pela presença de um enunciador, que demonstra com argumentos a sua posição pessoal em relação a um determinado tema. No texto anterior, para tornar-se mais próxima de seus leitores, a autora optou por fazer uso de uma linguagem. Aí você tem aqui uma linguagem técnica? Não. Científica também não. Formal muito menos. Ela foi mais informal ou coloquial. Então a gente fica aqui entre D e E. Quando a gente olha a alternativa E, a gente vê desprovida de diálogo com os aspectos de gramaticalidade textual. Não, até que há diálogo e há respeito à gramaticalidade de maneira geral. Então, na verdade, na alternativa D, informal, repleta de expressões linguísticas comuns ao universo adolescente. É preciso considerar, novamente eu digo, o público-alvo da revista, que é o público mais jovem. A linguagem é bem informal, considerando esse público-alvo. No caso da questão aqui, então, a alternativa correta é a letra D. A gente tem aqui um texto do autor Marcos Banho e o título é "Por que há erros mais errados que outros?". Meu objetivo aqui, e aí é do autor falando, é mostrar que quando o erro, perceba as aspas aqui na palavra erro,
já se tornou uma regra na língua falada pelos cidadãos mais letrados, ele passa despercebido e já não provoca arrepios nem dores de ouvidos. Isso quando são cidadãos mais letrados, segundo o texto. Muito embora contraria as regras da gramática normativa, aqueles que teoricamente deveriam ser seguidas, aquelas regras que deveriam ser seguidas pelas pessoas cultas, sobretudo quando escrevem textos que exigem mais cuidado, como os textos mais, digamos assim, mais que acabam tendo mais prestígio na língua. Assim, há erros mais errados ou mais crassos do que outros. A escala de crassidade é inversamente proporcional à escala do prestígio social, e ele vai explicar isso. Quanto menos prestigiado socialmente é um indivíduo, quanto mais baixo ele estiver na pirâmide das classes sociais, mais erros, e erros mais crassos, os membros das classes privilegiadas encontram na língua dele. Então, na verdade, a gente tem uma relação entre esses membros das classes privilegiadas encontrando esses erros nas classes ditas mais baixas. Então, as pessoas das classes mais baixas acabam tendo mais erros, segundo ele, que os das classes mais privilegiadas, que quando erram acaba passando despercebido. Obviamente que o objetivo do texto aqui é nos fazer refletir que erros não tem essa questão muito social. Muitas vezes pessoas de uma classe social mais alta acabam perdoando alguns erros quando eles são cometidos entre eles e não perdoando quando são de outras classes sociais mais baixas. Obviamente que isso acaba se tornando, por si só, um próprio erro, mas não um erro de língua, mas sim um erro social. Observe agora o que pede a questão. O texto evidencia uma relação entre o conceito de erro na língua portuguesa e outros fatores, como, e é justamente sobre isso, estigma social e prestígio social. Esse prestígio social e esse estigma da sociedade justamente é o que vão delimitar o que pode ser um erro perdoável, quando ele é da classe mais privilegiada, e o que não pode ser perdoado quando ele é da classe mais baixa. Como eu falei, obviamente a reflexão do texto é para mostrar como isso é até um pouco de hipocrisia por parte das pessoas. A alternativa correta, no caso, é a letra C. Essa questão traz como texto base uma canção da famosa festa do boi, no caso aqui a canção é do boi garantido. E aí a gente vê aqui, dentro do próprio texto da questão, algumas variações que são bem interessantes da gente prestar atenção. Observe. Como eu disse, é uma questão que traz uma canção chamada Índio do Brasil, do boi garantido, e você nota aqui que foram utilizadas algumas palavras típicas da linguagem indígena, marajoara, sateré, algumas palavras inclusive do próprio dialeto de algumas tribos indígenas. Aqui até uma referência ao texto de Mário de Andrade, Macunaíma, Muraquitanda e Camiaba. Obviamente que também o Mário de Andrade acabou se inspirando na temática indígena. Quando a gente percebe que esse texto mistura algumas palavras das línguas indígenas com o próprio português, a gente nota aí então como essas duas línguas acabam convivendo e como convivem conosco até hoje. Agora veja o que a questão está pedindo. Por meio da canção Índio do Brasil, Toada do Boi Garantido, identifica-se que o léxico do português brasileiro ratifica uma visão heterogênea, ou seja, bem variada da identidade cultural nacional. A gente tem, portanto, uma cultura muito vasta, muito longa, principalmente formada pelos três povos principais que formaram a nação brasileira, os indígenas, alvo aqui do texto, além dos africanos, de todos os povos africanos e dos povos europeus. Quando a gente mistura tudo isso, a gente tem essa heterogeneia que é não somente a sociedade, mas também a cultura brasileira, a cultura nacional. A alternativa correta aqui é a letra A. Essa questão traz como texto base alguns trechos do poema Reinvenção, de Cecília Meirelles. Eu vou começar a ler aqui esses textos, os trechos do texto que estão na questão, mas já comentando algumas coisas que vão nos ajudar a responder a questão. Observe. A gente tem o texto: anda o sol pelas campinas e passeia a mão dourada pelas águas, pelas folhas. Ah, tudo bolhas que vêm de fundas piscinas de ilusionismo, mais nada. Bem aqui a presença das reticências. Vem a lua, e aqui a lua representa a cor branca de maneira geral. Vem e retira as algemas dos meus braços, projeto-me por espaços cheios da tua figura. E eu tenho uma letra maiúscula aqui na figura. Tudo mentira, mentira da lua na noite escura. Não te encontro, não te alcanço, só no tempo equilibrado desprendo-me do balanço, que além do tempo me leva. Além do tempo, algo bem transcendental, como se fosse algo mais voltado ao mundo dos sonhos. Só na treva fico, recebida e dada, porque a vida só é possível reinventada.
A gente tem então aqui, no sentido bem específico, o poema de Cecília Meirelles, que pode ser inserida no modernismo. Então, a Cecília Meirelles é do século XX, mas ele faz relações diretas com outra escola literária, que é justamente o que a questão vai pedir. Observe. Qual a relação mais pertinente entre o poema anterior e as escolas literárias que antecederam o modernismo? Naturalismo, pela predileção a elementos da natureza, isso nem é característica do naturalismo e a gente não tem isso no poema. Parnasianismo, pela adoção de uma estrutura formal tradicional, a estrutura do poema de Cecília Meirelles não é formal tradicional, você percebe ali o tamanho dos versos diferenciados. Romantismo, pela presença de elementos como a morte e a fantasia, não há morte no poema, não é tratado sobre isso no poema da Cecília Meirelles. Arcadismo, pelo bucolismo e referência à Inconfidência Mineira, não há nesse poema da Cecília Meirelles qualquer referência à Inconfidência Mineira, há em outros poemas dela. E a gente tem na letra E, simbolismo, pelo uso de maiúsculas alegorizantes, você se lembra lá na palavra figura, e o transcendentalismo, que é justamente essa imagem do mundo dos sonhos. Quando a gente percebe, então, essa relação direta entre características do poema ao simbolismo, a gente vê essa relação da Cecília Meirelles com a escola simbolista, que a gente só consegue analisar justamente por conta dessa análise de ambos os períodos. A alternativa correta, portanto, letra E. Essa questão traz um texto base que é um pequeno poema do poeta Murilo Mendes e até bastante interessante da maneira como a gente pode tentar interpretar. Observe. O título é Algo, e o texto diz: o que raras vezes a forma revela, o que sem evidência vive, o que a violeta sonha, o que o cristal contém na sua primeira infância. Então, quando a gente começa a analisar, a gente percebe, na verdade, que esse algo é justamente o que cada um dos versos vai apresentar. Então, o que é o algo? O algo é o que a violeta sonha, o algo é o que o cristal contém na sua primeira infância, o algo é o que sem evidência vive e assim por diante. Então, na verdade, a gente tem aí uma análise, uma metáfora que se completa aí entre o que está dizendo no título e cada um dos versos, da maneira como eles vão ali se completando, se inteirando. E é justamente sobre isso que tanto o enunciado quanto a alternativa correta vão falar. Observe. O poema como um todo apresenta uma metáfora principal, que gira em torno do... A gente tem, vamos olhar cada uma das alternativas. Em torno da relação entre forma e conteúdo da poesia modernista, não, na verdade, a forma aqui é levada menos em consideração. O aspecto temporal, ligando elementos do passado e do presente, não, na verdade, nem se fala muito de tempo no texto. Repetição de palavras para aprofundamento do efeito poético, não há repetição de nenhuma palavra, não com esse sentido. Relação entre os elementos naturais, como violeta e cristal, a metáfora não está estabelecida por conta disso, não. Na verdade, é por conta do elemento ausente nos versos que se completa no título. Como você percebeu, essa metáfora está lá. Algo é cada uma das coisas que está lá descrita em cada um dos versos. A alternativa correta, portanto, é a letra E. Essa questão traz um texto base que, na verdade, é um trecho de um romance do Fernando Bonassi chamado Luxúria. Por mais que você precise ler todo o texto, esse trecho que está aqui, para poder responder a questão, até mesmo para você ter um panorama melhor, uma visão melhor a respeito da questão, é possível responder a questão com base em apenas um trecho desse texto. Observe o texto que vai ser lido aqui. Esse pedaço aqui, logo no primeiro parágrafo, não havia industrialização e não se financiavam veículos importados novos, de forma que os motoristas procuravam conservar o melhor possível aquilo que tinham e que era, na maioria das vezes, obtido com sacrifício em filas, 25% de ágio e propinas. Você já percebe, então, que existe uma descrição a respeito de um grupo de operários, um grupo de empregados de alguma fábrica ou de alguma indústria, e que esses empregados tinham grande dificuldade de adquirir alguns bens que eram um pouco mais caros, por conta justamente dos juros, das propinas. Então, eles procuravam, inclusive, conservar esses bens para que eles não precisassem renovar e comprar outra coisa. Na verdade, quando você entende, então, que é uma questão de interpretação de texto, esse trecho que foi lido é justamente o foco que vai lhe ajudar a responder à questão. Observe o enunciado. Ao analisar o trecho do romance contemporâneo Luxúria, de Fernando Bonassi, percebe-se que o autor, a alternativa correta vai dizer justamente sobre aquele trecho. Revela a dificuldade enfrentada pelas classes populares para adquirir bens de valores elevados. Obviamente que quando você está respondendo uma questão como essa, você precisa ler o texto como um todo para poder extrair o pedaço que vai ser significativo para responder à questão. Mas o trecho que a gente leu é justamente esse que vai indicar essa alternativa como a correta, e aí que você vai entender que as classes populares descritas na obra tinham naquela época dificuldade de comprar esses bens de valores elevados. A alternativa correta, portanto, letra E.